Olá pessoal, vou começar aqui a nossa próxima aula, aula 2 sobre estatística básica. Professor Cláudio, tá bom? A gente vai continuar usando o livro, tudo bem? Só lembrando que é importante que vocês assistam esse vídeo todo, porque as atividades serão tiradas daqui, certo? Então, medida de centralidade e dispersão. São dois tipos de medidas. As medidas de centralidade, né? Ou de tendência central, ou ainda de posição, que são a média, a mediana e a moda. Temos a medida de dispersão ou variabilidade. Vamos estudar 4 tipos de dispersão, que são a amplitude, a variância, o desvio padrão e o desvio médio. Nessa aula aqui eu vou focar na média, tudo bem? O objetivo dessa aula aqui é estudar mais sobre a média. Primeiro, vamos começar aqui uma definição nova para vocês. Somatório, que a gente vai usar esse símbolo aqui, tá? Um M deitado. Sigma. O que é o somatório? Aí eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. O item A, o somatório, que vai de 1 até 5, de I ao quadrado. O que significa isso? Somatório, o próprio nome já fala, eu vou somar alguma coisa. Quem eu vou somar? Nesse exemplo eu vou somar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Porque a minha função é I ao quadrado. E eu tenho que somar até o 5. Então, de 1 até 5. Então, no lugar do I, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5, e depois eu vou somar. Aí eu vou efetuar os quadrados, tá? Depois eu vou somar esses resultados aí, tudo bem? Olha o outro exemplo. O I agora começa no 2 e vai até o 4. E a minha expressão agora é 2i. O que vai ser então? Vai ficar 2 vezes 2, que é o primeiro valor, mais, somatório, né? Mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 4. Então eu vou até o 4. Efetuando as continhas e somando, deu 18. Terceiro exemplo, esse aqui é bem provável que vocês já tenham visto no primeiro ano do ensino médio, que é no assunto de PA, progressão aritmética. Eu tenho essa soma aqui, ó, que vai de 1 até 100. Então vai ficar, como minha expressão é só I, vai ficar 1 mais 2 mais 3 mais 4, mais reticências, mais 97, 98, 99 e 100. Eu vou fazer assim, ó. Eu acho que vocês aprenderam assim. Eu vou pegar o primeiro e somar com o último, isso vai dar 101. O segundo e somar com o penúltimo, dá 101 também. Sempre eu vou fazendo assim. O próximo com o anterior de trás para frente, vai fazendo sempre assim. Sempre de 2 em 2 nesse formato, a soma é 101. Repare que de 1 até 100 eu consigo 50 pares. Então basta fazer o quê? 50 pares e cada par a soma é 101. Isso aqui, na verdade, é uma formulazinha que vocês viram lá em PA, tá bom? Então, essa soma, nesse formato, vai dar 5.050, tudo bem? Medida de centralidade, agora que realmente começa o conteúdo. Média aritmética. Então, olha só. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, mas na prática mesmo. Então, a gente tem aqui, ó, 6 suportes daqueles copos descartáveis, né? A gente vai na clínica e em alguns locais tem esses suportes aqui para colocar copo descartável que a gente vai usar para beber água, para beber café, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui, vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui. O primeiro copo tem 73 unidades, o segundo tem 41, bem embaixo aqui tem a quantidade, tá? Tem 36 no terceiro, 19 no quarto, 59 no quinto e 84 no sexto, tá bom? Então tem quantidades variadas aqui de copos em cada suporte. Se todos os copos fossem retirados dos suportes e distribuídos igualmente entre o número de suportes, qual seria a quantidade de copos descartáveis de cada um? Ou seja, o que ele quer que você faça então? Vamos lá, ele vai pegar esses valores aqui, todos esses valores que estão embaixo, né? Somar e dividir por 6. Então vamos lá, ó, pegou, somou os valores, deu 312. Se eu pegar esse valor e dividir por 6, porque são 6 suportes, dá 52 em cada um. O que isso significa? Que 52 representa a média aritmética entre os números 73, que tinha no primeiro suporte, 41 no segundo, 36, 19, 59 e 84. Se eu pegar essa quantidade de copos e distribuir de forma igual, de forma, vamos dizer assim, justa para todos, eu vou ter a média aritmética. E esse valor, nesse caso, seria 52. Tudo bem? Isso representa a média aritmética.
Uma definição é o seguinte, vamos chamar de x1, x2, x3, x4, x5, até um xn qualquer. Esse n pode ser qualquer número natural. A média aritmética vai ser dada pela seguinte fórmula. Eu vou indicar por x barra, tá? O x com essa barra em cima. Aí tem essa fórmula aqui, ó. O que vai ser o x barra? Vai ser o x1 mais o x2 mais o x3 mais o x4 mais até o último x que eu tenho, que eu vou chamar de xn. Essa soma eu vou dividir pela quantidade de termos que eu somei, que nesse caso eu chamei de n, tá bom? Se eu usar a fórmula de somatório, o que a gente vai ter? Olha aí, ó. Se o x barra, né, que eu chamei a média aritmética de x barra, vai ser 1 sobre n, tá? 1 dividido por n coisas que eu estou somando, vezes o somatório que vai de 1 até n, de cada valor desse que eu tenho em cima, que eu chamei de xi. Pode ser o x1, x2, x3, x4, tudo bem? Essa formulazinha me dá o valor da média aritmética, que eu chamo de x barra. Quando a gente calcula essa média aritmética, os valores que você encontra pode coincidir ou não com um dos valores da lista. Então vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Exemplo 1, por exemplo, aqui para a gente ter uma ideia. Os valores seguintes referem-se às notas obtidas por um aluno em 8 disciplinas do ensino médio em certo bimestre do ano letivo. Então tem as notas aí. 8 disciplinas, tá bom? Ele já falou no início que são 8 disciplinas, mas se você contar que também são 8 notas. Para a gente calcular a média, então a gente vai fazer o quê? A gente vai somar, olha, pode usar a fórmula, pode fazer direto, a forma que você achar melhor. Então eu vou somar todas essas notas e dividir por 8. Fazendo essa continha, você vai encontrar 5,75. Repare que não tem nenhuma nota que equivale a 5,75. Então, o que é a média nesse caso? A média aritmética, apesar de ser um valor de tendência central, nesse caso não tem nenhum valor que está igual a ele aqui. As minhas notas não tem nenhuma que é 5,75, tá bom? Agora vamos para outra situação. No bimestre seguinte, o aluno teve essas notas aqui, ó. Aí tem outra lista de notas. Vamos calcular o x barra de novo, a média aritmética, né? Então, ele somou as notas, dividiu por 8, deu 6,4. Nesse caso, tem uma nota lá, ó, repara lá, ó, primeira, segunda, terceira, quarta nota é 6,4. Então, um dos valores coincidiu com a média aritmética. Nessa situação, a média obtida coincide com uma das notas obtidas pelo aluno. Ou seja, pode coincidir às vezes ou não. Então, tem casos que a média aritmética, apesar de ser um valor de tendência central, ele pode não coincidir com um dos valores listados, ou ele pode coincidir, que foi esse exemplo aqui, tá bom? Então, a gente calcula a média aritmética assim, tudo bem? Exemplo 2. A média aritmética de uma lista formada por 55 números é igual a 28. Adicionando-se dois números a essa relação, a média aumenta em 2 unidades. Ou seja, vai passar para ser 30, tá? Determine esses valores, né? Sabendo que um deles é o triplo do outro. Então, vamos lá. O x barra é 28. Ou seja, a média é 28. A gente já tem essa informação, que foi dada lá em cima lá pra gente. O x barra também pode ser encontrado da seguinte forma. É 1 sobre n, que a gente já viu, vezes o somatório dos x's, ou seja, o somatório de todos os elementos. Tudo bem? Então, eu vou somar todos os elementos, vou dividir por n, e isso vai ser a minha média aritmética. Aí eu vou substituir. O que é o x barra, então? 28. Então, vai ficar 28 igual 1 sobre... Então, eu somei 55 números. Então, 1 sobre 55 é meu n, nesse caso. Vezes o somatório dos valores, que eu posso chamar de valores, xis, da forma que eu achar melhor. Multiplicando isso aí cruzado, eu vou encontrar o seguinte, que a soma de todos os valores vai dar 1.540. Por que vai ser isso? Porque vai ser 28 vezes 55, multiplicando isso cruzado. Aí eu tenho uma informação no finalzinho lá, ó, sabendo que um deles é o triplo do outro. Então, eu vou chamar o primeiro número de x e o segundo número de 3 vezes x. Por quê? Porque um é o triplo do outro. Então, eu tenho a soma de todos os valores, 1.540, que a gente já tinha calculado antes, mais o primeiro número que eu chamei de x, mais o segundo número que eu chamei de 3x. Aí eu vou calcular essa nova média aí agora. Se eu somar, então, o que eu vou dividir? Dividir por quanto? 57. Por que é 57 agora? Porque eu tinha 55 números e eu estou somando mais dois números, que é o x e o 3x. E essa nova média agora tem que dar 30. Por quê? Porque é 2 a mais, porque falou lá para você, ó. A média aumenta em 2 unidades. Então, era 28 e passou para 30. Como esse 30 eu posso falar que é sobre 1, vou multiplicar cruzado, né? Vai ficar 1.440 mais 4x vezes 1. Por que 4x? Porque é x mais 3x. Igual 30 vezes 57 deu 1.710.
Aí passou o 1.540 para lá subtraindo, depois vai passar o 4 dividindo, você vai encontrar o x valendo 42,5. Como o primeiro número é x, então o primeiro número você já encontrou, 42,5. E o segundo número é 3x, então basta fazer 3 vezes 42,5, isso vai dar 127,5. Conclusão, se a média de 55 números é 28, se eu somar esses dois números aqui, ó, 42,5 e o 127,5 a esse total que é 1.540, e dividir por 57, a média vai passar a ser 30, tá bom? Aí fica como critério de vocês aí, verificar essa nova divisão. Vocês vão verificar que realmente vai dar certo, tá bom? Outro exercício resolvido aqui, ó. Seria como exemplo, mas eu coloquei como exercício resolvido. Está no livro de vocês. A média do salário de 15 funcionários de uma loja de autopeças é de R$ 1.323. Se forem contratados mais 2 funcionários com salário de 1.315 e 1.415, qual será a nova média salarial da loja? Isso aqui é um conteúdo bom que cai no Enem, então é importante que vocês saibam. Vou fazer o seguinte, a solução já está pronta aqui, ó. Eu vou só comentar algumas coisas com vocês. O que é 1.323? É como se eu pegasse todos os salários, a soma de todos os salários, né, o somatório, e dividir por 15, que são 15 funcionários. Vou multiplicar isso cruzado. O que eu vou encontrar? Que a média, o somatório de todos os salários vai ser 1.323 vezes 15. Isso vai dar 19.845. Tudo bem? O que vai acontecer? Então, eu fiz isso. Se eu pegar agora, o que vai ser um somatório, vamos dizer um somatório linha, ou seja, outro somatório, o que vai ser essa nova soma? Eu vou pegar o total que eu tinha antes, mais 2 funcionários, que vão ganhar 1.315 e 1.450. Essa nova soma vai ser 22.610, com os 2 novos funcionários que eu contratei a mais. Conclusão. A minha nova média vai ser essa soma, que é 22.610, sobre 15 funcionários que eu tinha, mais os 2 que eu contratei agora. Então, sobre 17. Esse novo cálculo vai dar 1.330. Então, vai ser a nova média salarial desses funcionários, tá? Desses 17 funcionários agora. 15 mais os 2 que eu contratei recentemente, tá bom? Média aritmética ponderada. É uma média aritmética também, só que tem pesos diferentes. Vocês vão entender por que já já. Então, tem a tabela aqui, ó. Considere o seguinte problema. Em um espetáculo musical, foram vendidos 1.200 ingressos, cujos valores dependiam do setor escolhido no teatro, como mostra o quadro abaixo. Então, por exemplo, na pista, foram vendidos 720 ingressos, cada um por R$50. No andar superior, foram vendidos 400 ingressos, cada um por R$150. E no camarote, 80 ingressos, cada um por R$300. Qual foi o valor médio do ingresso pago nesse espetáculo? Consideremos que a variável em estudo é o preço do ingresso. Então, a gente vai considerar o preço como a nossa variável de estudo, tá bom? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. O preço, que eu vou chamar, essa média ponderada, eu vou chamar de P barra, vai ser o seguinte. Repare aqui, ó, P barra é igual. São 720 parcelas de R$50, tá bom? Então, foram vendidos 720 ingressos, cada um com R$50. Foram vendidos 400 ingressos, de cada um com R$150. Foram vendidos 80 ingressos, cada um de 300, tá bom? Fazendo essa continha toda aqui, a gente vai perceber que o resultado final foi de R$100. Por quê? Repare que nós tínhamos ingresso de 50, a maior parte deles eram R$50, outra parte era 150 e uns poucos eram R$300, tá bom? A média do preço do ingresso é R$100. Aí, por que eu dividi aqui por 720 mais 400 mais 80? Porque eu tinha 720 ingressos que custavam R$50, 400 ingressos que custavam R$150 cada um, e 80 ingressos que custavam R$300 cada um, tá bom? A média obtida para o valor do ingresso, nesse problema, é chamada média aritmética ponderada dos valores 50, 150 e R$300, em que o fator de ponderação, também chamado de peso, corresponde à quantidade de ingressos vendidos em cada setor. Esse conteúdo aqui ele é bastante útil também para algumas faculdades que utilizam. Por exemplo, o aluno que faz alguma disciplina de engenharia, engenharia elétrica, mecatrônica, qualquer curso na área de engenharia, ou na área de humanas, por exemplo, os pesos são diferentes das disciplinas. Então, nas engenharias, a matemática, a física, a química tem peso maior. Enquanto que nas humanas, a filosofia, a história, a sociologia também tem pesos maiores. Tá? Então, o peso é importante para calcular esse tipo de variação, tá?
dosagens diferentes em variáveis diferentes também, tá bom? Então, pessoal, hoje foi só isso. A gente vai ficar por aqui. Na próxima aula eu quero falar para vocês sobre moda e mediana, tá bom? Assistam o vídeo, porque vai ser importante para vocês. E resolvam a atividade que eu vou postar na terça-feira seguinte. Tudo bem? Um abraço e até mais.